Nossa disciplina de estudo hoje, 1º e 2º Samuel e 1ª Crônicas, ou o primeiro livro das Crônicas. Por quê? Porque o primeiro livro das Crônicas, ele vai tratar exatamente de fatos relacionados aos livros de Samuel, principalmente o 2º livro de Samuel. O que eu coloquei aí no quadro são os temas principais que estão abordados no material de vocês, para nós tratarmos nesta noite, certo? Dentro desse livro. Então nós começamos o livro de 1 Samuel e a informação é que nós temos um homem que é de uma cidade, que é da tribo de Levi, porém habita em cidade de Efraim, por nome Elcana. Ele tem 2 esposas, uma chama-se Penina, outra chama-se Ana. Penina é fértil, dá filhos. Ana, que era a esposa principal, ou a primeira esposa, é estéril, ok? E você conhece toda essa história desse embate familiar, onde a mulher que dá filhos zomba, se desfaz, persegue, maltrata a que não tem filhos. Então a gente começa 1 Samuel com uma crise familiar, com um problema familiar, e uma mulher piedosa que está aí na luta porque não tem filhos. E não tem filhos porque, segundo o texto bíblico, ela é estéril. Então, o início do livro ele vai começar justamente tratando dos pais, daquele que será considerado o profeta que vai fazer a transição entre o período dos juízes para a monarquia de Israel. Lembrem-se que a história de Samuel acontece no período de juízes, ok? Israel não tinha rei e cada um fazia o que achava direito ou o que achava correto aos seus próprios olhos. Lembra que nós estudamos sobre isso na aula passada? Então, o livro de Samuel, ele começa a ser escrito dentro dessa realidade histórica, cultural, política e também econômica do povo de Israel. Lembre-se também que, nesse momento, Israel está dentro de Canaã, mas ainda não conquistou toda a terra delimitada por Deus e dita a Josué no primeiro capítulo de Josué, como me parece que no versículo 5 ou 4, você vai encontrar lá Deus dizendo quais eram os termos ou os limites da terra que ele estava dando ao seu povo. Nesse momento Israel está dentro de Canaã, dentro da terra prometida, porém não havia conquistado toda a terra e estava ainda vivendo cercado de inimigos. Então, quando vamos estudar Samuel, temos que ter em nossa mente essa realidade histórica. Quem é que governa o povo? Os juízes. E esses juízes, nós estudamos na aula passada, eles não são, em muitas situações, eles não têm uma gestão, ou eles não têm uma abrangência a nível de nação. Geralmente contemplava 1, 2 tribos, raramente um juiz atuou em toda a nação de Israel. Isso está claro, pessoal? Isso precisa ficar claro para a gente começar a entender a história que vai se desenrolar agora nesses livros por diante. Então essa é a situação, ok? Do povo. E aí eu tenho, no capítulo 2, já começa a falar do sacerdócio. Veja só, o tabernáculo erguido por Moisés no deserto, né? Quando o povo entra na terra, esse tabernáculo ele é levantado num lugar, numa cidade chamada de Siló. Então, o tabernáculo está em Siló. Então, é lá que as pessoas vão fazer o quê? Levar suas ofertas, seus sacrifícios, conforme a lei ordenava. Nesse momento aqui, o sumo sacerdote chama-se Eli, e os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, são os sacerdotes que auxiliam seu pai no culto a Deus, no culto a Jeová, dentro de Israel. Mas quando a gente estuda esse texto, quando nós estudamos esse início do livro de Samuel, esse sacerdócio está em
pleno declínio moral. Por quê? Porque apesar de Eli ser piedoso, os seus filhos eram, conforme diz o texto sagrado, e você tem isso no seu manual, filhos de Belial. Ou seja, homens mundanos, homens vulgares, homens que não tinham um caráter que atendia ao que está escrito na palavra de Deus para assumir aquele tão importante cargo de sacerdócio. Para você ter uma ideia, eles não respeitavam as ofertas. Quando os israelitas chegavam para ofertar, porque a lei dizia que o israelita ia oferecer a sua oferta dependendo do sacrifício, e parte daquele sacrifício seria dado ao sacerdote para o seu alimento, mas ele não esperava esse momento, eles simplesmente tiravam a oferta que estava sendo colocada no altar para se alimentar. Esses homens, esses dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, a Bíblia diz que mulheres vulgares ou prostitutas faziam filas, iam em bandos para deitarem com eles, em pleno local de culto, de celebração. Então eu tenho aqui o quê? Um declínio moral no sacerdócio. O início do livro de Samuel está revelando o que havia nesse momento de pior, ok? No que diz respeito àqueles que eram responsáveis para fazer a mediação entre Deus e o povo. Porque qual era o papel do sacerdote? Fazer a mediação entre Deus e o povo. Levar as demandas do povo para Deus e revelar a vontade de Deus para o povo. Mas esses homens aqui estavam em pleno cometimento de pecados e de um declínio moral assombroso nesse momento aqui da história de Israel. E Eli era o sacerdote que estava vendo tudo aquilo e nada fazia. Não corrigia. Aí o texto diz que Deus levantou um profeta. E o profeta foi lá e foi dizer a Eli. O texto que nós lemos, na verdade, é um profeta que não tem nome, mas ele está transmitindo a voz de Deus para o sacerdote. E naquela sua acusação a Eli, ou naquela sua pregação de reprovação, de condenação por aquilo que Eli estava fazendo, juntamente com seus filhos, Deus vai dizer através do profeta: eu havia prometido que nunca faltaria o sacerdócio na casa do teu pai. Ou seja, a linhagem, a família de Eli seria a família que perpetuaria-se no sacerdócio. Aí Deus diz: mas longe de mim tal coisa, porque você me desonra. Você honra mais os seus filhos do que a mim. Então, quem me honra, eu honrarei. Mas quem me despreza, será desprezado. Então, o que acontece? Acontece que a gente está aqui tendo um declínio do sacerdócio. E aí a gente sabe, Ana faz um voto, Deus abre a madre de Ana, Ana tem um menino, bota o nome dele de Samuel, não é? Ouvido de Deus, ouvido por Deus, ela cumpre o seu voto, vai levar Samuel para servir lá no templo em Siló. Conhece essas histórias? É uma história que é muito pregada a respeito disso, né? O grande milagre que Deus dá um filho a Ana. Ana cumpre o seu voto. Ana agora está levando Samuel para servir como sacerdote aonde? No templo em Siló. E por muito tempo houve uma discussão sobre a questão se Samuel podia ser sacerdote, se ele era da tribo de Levi, porque o texto não diz. O texto diz que o seu pai habitava nas montanhas de Efraim. Então, no primeiro momento, deve-se imaginar ou leva-se a pensar que o pai dele era um efraimita. Mas lá em Crônicas vai revelar que Samuel era sim descendente da família de Levi. Portanto, estava o quê? Condicionado a servir a Deus como sacerdote. Então, essa discussão, né, essa dúvida que se tem, ela se resolve justamente quando a gente vai estudar Crônicas na genealogia. Por isso que eu disse a vocês, por mais cansativo que pareça, enfadonho, mas é importante ler as genealogias. Você lá vai descobrir que Samuel é, de fato, da família dos levitas. Portanto, está condicionado a servir no templo. Porque se não fosse assim, Ana não levaria ele. Compreende? Não levaria.
Por isso que a gente, quando nós estivermos estudando os textos, a gente precisa fazer o quê? Olha, gente, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Lembra disso? Então, quando a gente lê esse texto, a gente precisa pensar. Olha só, Ana só leva Samuel para servir no templo, ser um auxiliar, um assistente do sacerdote Eli, porque ele pertencia à família dos levitas. Porque se não fosse assim, não iria, não tinha como. Ela conhecia o Deus de Israel. Exatamente, Davi. Então, pessoal... Assim, o caso de Abraão, levar o filho... Exatamente, exatamente. Então, vocês estão entendendo? Ok? Até aí? Capítulo 3 de 1 Samuel vai dizer que naquele tempo a palavra era de grande valia, não havia visão, não havia revelação em Israel. Ora, o sacerdócio, né, estava comprometido. Deus olhava, não tinha por quem falar. Não é verdade? Deus olhava e não achava por quem falar. Aí um dia alguém, e abrindo aqui um parênteses, né? Alguém veio questionando, a gente conversando a respeito de pessoas que se levantam como profeta e a vida não condiz com a realidade. E alguém, para justificar esse tipo de coisa, veio dizer a mim, disse, não, mas quando Deus quer, usa até a burra, como ele usou a burra para Balaão. Eu disse, querido, ele usou a burra para Balaão porque não tinha profeta por perto. O único que tinha estava desviado, montado em cima da burra. Simples assim, Deus ia usar quem? A burra. Né? Mas se tem profeta, então as pessoas às vezes querem mascarar a coisa, mas não é bem por aí. Então o capítulo 3 está dizendo, começa a contar a história de quem? De Samuel. Por quê? Porque Deus começa a aparecer a Samuel. Deus chama Samuel quando ainda é criança, se revela a Samuel. A primeira mensagem que Samuel recebe de Deus é contra o sacerdote. É uma mensagem de julgamento, uma mensagem de juízo, e ele fica temeroso e com razão de entregar a mensagem. Sim, Samuel era um jovem. Como entregar uma mensagem daquela àquele sacerdote? Mas Deus disse a ele, diga ao sacerdote, e disse a mensagem todinha, e disse, eu vou fazer em Israel um negócio que vai tinir as orelhas. É muito simples, né? Como Eli era um homem experiente, sabia o que tinha acontecido, porque foi ele que orientou Samuel. Deus chama Samuel, Samuel não entende, chama de novo, Samuel não entende. Aí na terceira vez ele se toca, ele disse, olha, quando a voz te chamar, você vai dizer, eis-me aqui, fala que teu servo ouve. E no outro dia, Eli chamou Samuel e disse, meu filho, diga-me o que foi que ele lhe disse. Veja que situação, né? Um velho sacerdote não ouvindo mais a voz de Deus, tendo que ser repreendido por um menino, porque não honrava quem? Deus. Eu honro os que me honram. Mas os que me desprezam serão o quê? Desprezados. Isso é muito sério. É muito sério. E Samuel entrega a mensagem. Entrega a mensagem. Capítulo 4 de 1 Samuel. Guerra. Os filisteus se concentram num lugar chamado Ebenezer para lutar contra Israel. E vai os soldados de Israel, o exército de Israel vai para a luta. Quando chega lá, eles começam a perder a batalha. Os filisteus começam a ganhar. Aí tem a ideia, alguém tem a ideia de dizer, tragam a arca da aliança para cá. Por quê? Porque a arca do concerto, a arca da aliança, representava quem? A presença de Deus. Só que aquela turma estava desviada, o povo andava idolatrando, o povo estava com seus balaíns, seus baalins, aliás, né, seus astarotes. Ia resolver o problema. O que acontece? Aí quem leva a arca? Ofne e Finéias. Mas por quê? Os dois desviados, né, gente? Sacerdote desviado com a arca nas costas, gente. Isso vai dar certo? Tem como dar certo um negócio desse? Ofne e Finéias. E diz que quando a arca chega lá no arraial dos israelitas, eles fazem tanto barulho, é tanto júbilo, que os filisteus lá do outro lado escutam e ficam apavorados e perguntando, o que foi que aconteceu? Aí alguém lá disse, foi os deuses de Israel que chegaram para os auxiliar. E o chefe dos líderes dos filisteus, muito estrategista de guerra, disse, ó filisteus, se anime, não vamos se abalar com isso não. Vamos para a guerra, vamos para a luta. O povo estava cheio de barulho e vazio de Deus. Percebe? O povo estava saltando, pulando, dando cambalhota, o gesto do anjo quebrado, né? Aviãozinho, mas vazio de quem? De Deus.
O povo tinha a arca do concerto da aliança, mas não tinha mais ali com eles o Deus da arca do concerto da aliança. Quer saber qual foi o resultado dessa batalha? 30.000 israelitas morreram ao fio da espada. Capítulo 4 de 1 Samuel é um relato de desastre. E sabe o que acontece? Ofni e Finéias são mortos na batalha. Os sacerdotes que estavam levando a arca do concerto da aliança são mortos pelo inimigo. Gente, isso é muito grave. E alguém escapa da batalha, faz carreira. Quando chega lá, onde está o sacerdote, né? E a cidade toda se alvoroça quando vê aquele mensageiro e pergunta, e aí, como é que está a batalha? Ele diz, Israel está sendo massacrada. Já morreram 30.000 soldados. E Ofni e Finéias, os sacerdotes do Senhor, morreram. Eli já é idoso, está sentado na cadeira. Quando escuta isso, o que acontece? Cai e quebra o pescoço e morre. Ok? A esposa de Finéias está grávida. Quando escuta as novas de que seu marido e seu cunhado é morto, e a arca do concerto da aliança foi levada pelos filisteus, porque os filisteus tomam a arca e levam a arca. Diz o texto que chega para elas dores de parto e ela se abaixa para dar a luz. E no momento que ela vai dando a luz, né, vai parindo, esta é a palavra, não se escandalize com isso. O que acontece? Ela vai morrendo e alguém nasce um menino e alguém diz, se anime porque você teve um menino, mas ela não faz caso disso. E como era obrigação das mães colocar o nome nos filhos, ela dá o nome do menino de Icabode, ou Icabô, ou Icabode. E foi-se a glória do Senhor. Na verdade, uma das traduções mais próximo, né? Ou seja, da tradução dessa palavra no original é aonde está a glória. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. E aí, capítulo 5, nós temos os filisteus com a arca. Está tudo no texto, viu? Está tudo na lição. Se você for puder acompanhando aí, nós temos os filisteus. Não, o sincretismo religioso era a marca registrada de Israel. E aí os filisteus estão com a arca, pegaram a arca do concerto, colocaram lá na casa de Dagon, né? Para os fãs de Dagon Broseu aí, olha. Dagon Broseu veio dos filisteus, viu? Dos cururi, né? É cururi, né? Está muito em moda isso daí. Enfim, né? Então, olha o que acontece. O que acontece? Diz o texto que no outro dia, quando eles chegaram lá, o ídolo pagão estava caído de cara, em posição de adoração para a arca, né? Eles levantaram lá o Deus dele lá, o ídolo. No outro dia estava caído de novo, levantaram, está ele de novo. Como eles estavam insistindo muito, dessa vez quando ele caiu na noite passada, quebrou o pescoço e os 2 braços. Mas mais do que isso, Deus mandou uma praga para os filisteus, porque eles não estavam... Ele não tinha ideia do que era aquela arca, ele não tinha a compreensão da importância daquilo ali. E Deus mandou uma praga que começou a dizimar gente. Primeiro, uma praga de rato que estava destruindo tudo. E segundo, a outra praga, conforme Flávio Josefo, no livro A História dos Hebreus, disenteria. Os filisteus estavam com uma disenteria tão crônica, mas tão crônica, que a disenteria partia para hemorroidas. Por isso eles vão, quando devolver a arca, vocês estão achando engraçado, né, gente? Mas é verdade, né? Estavam morrendo de disenteria. Grande foi o aperto, né? Diz que o clamor deles chegou aos céus. Oi? O clamor deles chegou aos céus. Chegou aos céus, né? E aí o que é que eles fazem? Eles pegam, vão devolver a arca para Israel e colocam a arca num carro novo, puxado por 2 vacas. Fazem como oferta 5 hemorroidas de ouro, as imagens de hemorroida de ouro, e 5 imagens de rato de ouro, como oferta, e bota dentro da caixa junto com a arca. Agora, o que aconteceu lá entre os filisteus? Tinha um grupo de filisteus que dizia assim, essa praga é por causa da arca, bora devolvê-la. Outros diziam, não, isso são coisas naturais, não tem nada a ver com a arca. Então, alguns queriam devolver a arca para Israel e outros não queriam. Então,
Tem um terceiro grupo que disse assim, vamos fazer o seguinte, gente, vamos pegar a arca, colocar num carro novo, atrelar o carro a 2 vacas de bezerro, amarra os bezerros e deixa as vacas seguir o caminho. Se elas forem para o lado de Israel, é porque Deus está nos castigando por causa dela. E assim fizeram, e diz o texto que as vacas saíram exatamente pelo caminho que dava para Israel. Chegaram numa cidade, capítulo 6, chegaram numa cidade chamada Bet-Semes. E o povo de Bet-Semes estavam colhendo trigo porque era o tempo da colheita. Isso está no livro. E eles se alegraram quando viram a arca. Ok, pegaram as vacas, fizeram um sacrifício ao Senhor. A madeira do carro novo quebraram e fizeram justamente o altar para fazer a oferta. Mas o que acontece? Os homens de Bet-Semes olharam para dentro e Deus os matou. No livro de vocês, em algumas versões de Bíblia, está dito que Deus matou 50.070 pessoas. Eu particularmente achei este número muito alto para a região de Bet-Semes, que parecia ser uma aldeia. Fui pesquisar e achei Flávio Josefo, o historiador hebreu ou judeu, dizendo que foram mortos 70 homens e não 50.070. Eu particularmente acredito que o número de Josefo esteja mais próximo da realidade com relação à população de Israel naquela cidade ali, ou naquela aldeia de Bet-Semes. Ok? Mas fica aí o desafio para os caros e caras alunas fazerem uma pesquisa. A Bíblia fala 50 mil, né? 50.070, né? Mas tem outras versões que só diz 70, viu? Tem versões de Bíblia que só diz 70. Ok? E Flávio Josefo diz 70. Por isso que eu estou deixando vocês à vontade, porque aqui é democrático. Ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O povo se entristece e a arca vai para a cidade de... Meu Deus, esqueci o nome. Jerim, Kiriat Jerim. Kiriat Jerim. Kiriat Jerim. Kiriat Jerim. Capítulo 7 de 1 Samuel, o povo dos filisteus agora quer brigar de novo, porque os filisteus não deixavam Israel em paz. E se juntam para uma guerra. Só que agora, gente, Samuel já está exercendo o sacerdócio. Samuel também já está exercendo o papel de juiz. E Samuel também é profeta. Vamos lá? Samuel é juiz, sacerdote e profeta. Logo, todo esse ministério na vida de Samuel aponta para quem? Para Cristo. Então Samuel é um tipo de Jesus. Samuel é alguém cuja vida e ministério prefigura o ministério de Jesus, que foi profeta. Não foi profeta? Jesus, em seu ministério terreno, ele foi profeta. No seu ministério celestial, após a sua ressurreição e ascensão para o céu, Jesus foi sumo sacerdote, porque o texto em Hebreus diz que ele entrou para apresentar o sacrifício diante de Deus por todas as pessoas. E na sua segunda vinda, para se sentar no trono branco, Jesus será o quê? Juiz. Depois é que vai ser rei, no reino do milênio. Então veja que todas essas prefigurações, esse ministério, estão apontando para quem? Para Cristo. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Samuel agora está exercendo esse ministério. E o que é que Samuel faz? Chama o povo ao arrependimento. Ok? Samuel chama o povo ao arrependimento. E o povo agora vai abandonar a idolatria, porque eles vão jogar fora os ídolos, vão jogar fora as estatuetas, as tarotes, os baalins, e vão se converter ao Senhor. E nesse momento eles dizem a Samuel: Samuel, clame a Deus por nós. E Samuel vai clamar a Deus, faz um altar, vai clamar a Deus, oferece um sacrifício, e eles vão para a guerra. E o Israel, que havia perdido a batalha, no capítulo 4, no capítulo 7, eles são o quê? Vencedores.
são vitoriosos. Deus manda um terremoto, Deus aterroriza, Deus manda a chuva, Deus usa a natureza e ajuda o seu povo na batalha, que vence exatamente os filisteus. Vamos lá de novo, gente? Vocês percebem como foi que mudou a situação? Um Israel derrotado, agora começa a ser um Israel vitorioso. Por quê? Porque eles agora voltam-se para honrar a Deus. Mais uma vez, estude primeiro, segundo livro de Samuel, a história dos reis de Israel, com esse texto no seu coração. Eu honro os que me honram, mas o que me desonram, o que me desprezam, serão envergonhados. A mudança agora, e é aí que Samuel pega aquela pedra, né? Coloca lá, minha jovem cantora, entre Mispa e Sem, e chama aquela pedra de Ebenezer, cujo significado é... Qual é o significado? Vamos lá. Qual é o significado de Ebenezer? Não. Ebenezer significa pedra de ajuda. Ok? Pedra de ajuda. E algumas vezes as pessoas estão utilizando esse texto. Até aqui nos ajudou o Senhor, no sentido de temporalidade, né? Até este momento eu tenho 30 anos de evangelho e até agora Deus me ajudou. Mas o significado do texto não é esse. O que está acontecendo aqui? Israel está vencendo a batalha. Israel venceu a batalha onde ele tinha perdido anteriormente. O que é que Samuel está dizendo com aquela pedra? Eu vou botar essa pedra nesse lugar de fracasso lá atrás, que agora é lugar de vitória. Ou seja, até aqui, onde Israel havia sido derrotado, Deus chegou, ajudou e nós vencemos. Percebe como é diferente? Percebe como faz mais sentido quando a gente está estudando a Bíblia e fazendo uma exegese melhorada do texto? Deixa eu dizer uma coisa aqui, queridos e queridas. Se você quiser continuar dizendo nas suas mensagens, pregação, eu tenho 25 anos de crente, até aqui me ajudou o Senhor, nenhum problema, certo? Porque isso também é um fato. É uma verdade ou não é uma verdade? É uma verdade ou não é? É uma verdade. Você só está até aqui, eu só estou aqui, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Se não fosse a ajuda de Deus, olha, nem eu nem vocês estariam aqui, ninguém estaria aqui. Mas no que diz respeito ao texto, ao contexto, o sentido é justamente com relação à batalha. Samuel coloca aquela pedra, chama ela de Ebenezer, que inclusive é o nome de uma cidade, certo? E o significado da pedra, da palavra Ebenezer, na verdade é pedra de ajuda, e ele diz, até aqui, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Mesmo aqui, onde eu perdi, onde eu fracassei, onde eu fui derrotado, onde os filisteus massacraram, eu estou tendo vitória. Deus está me ajudando. Por quê? Porque eu mudei de postura. Porque eu comecei a honrar a Deus. Percebe? Não adianta querer ser honrado se não estiver honrando a Deus. Não será. É bíblico. Então o povo entende isso daqui. E aí, vamos para frente, gente. Vamos para frente. Capítulo 8 de Samuel. Diz que Samuel já está idoso. E ele bota 2 filhos, aliás, os seus filhos para ser juiz. Como é o nome do filho de Samuel? Quem lembra aqui? Já estão lendo, né? Porque é logo no primeiro versículo, né, de Samuel. Joel e Abias, né? Muito bem. Só que esses filhos de Samuel não têm o mesmo caráter do pai. Irmão Renildo, né, irmão Renildo? E eles começam a receber suborno. Ou seja, se tinha uma demanda entre o Senhor e Davi, um exemplo aqui, 2 israelitas, o Senhor era mais rico, mas quem tinha que vencer a batalha, quem vencer a questão era Davi. Mas o Senhor vinha e pagava aos meninos, e eles davam a causa ganha para o Senhor. E o que aconteceu? O povo começou a achar ruim. Por quê? Porque tinha acontecido um avivamento espiritual e moral em Israel no tempo de Samuel. O povo estava consertado diante de Deus. E quando viram os juízes se comportando dessa maneira, eles foram para Samuel. E aí acontece que eles pediram um rei. Agora deixa eu perguntar à classe. Há algum problema ao povo de Israel ter pedido um rei? Não? Há algum problema? O problema era porque eles pediram, porque viu que as outras nações
Exatamente isso, jovem Sara. A questão é que eles pedem um rei no modelo das outras nações. Deus tinha prometido a Israel que em determinado momento da história eles seriam governados por um rei? Sim ou não? Sim. Isso está onde? Deuteronômio, capítulo 17, não é isso? Qual é o versículo? Me parece que 17 por diante. Vamos lá? Vamos ler? Vamos, pregador. O pregador está me olhando assim. Abre lá a Bíblia aí. Deuteronômio 17. Veja se é esse texto mesmo. Vamos todo mundo junto aqui. É 17, 14 ao 20? Muito bem. Vamos lá. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres, porém sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Veja, o pedido, a necessidade de um rei, ela ia aparecer em algum momento. Por quê? Porque o governo, a liderança, ela precisava ser unificada. Mais uma vez, esse tempo aqui é o tempo de juiz. Samuel é o último juiz em Israel. Isso está claro, pessoal? E já com Samuel, e aí é importante a gente entender, olha gente, olha esse momento aqui, ó. Já com Samuel, a liderança de Samuel já abrangia toda a nação. Certo? Isso é importante perceber. Samuel, como último juiz de Israel, ele já abrangia toda a nação. Portanto, já está preparando um ambiente para uma liderança unificada, para um rei. Mas vamos ler o texto. Vamos ler o texto. Porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. A questão não era um rei. A questão era o tempo em que Deus ia dizer: ponha agora um rei, e o rei que eu quero que esteja sobre vocês é esse aqui, é fulano de tal. Compreende agora? Então, a questão não era, nós queremos um rei. A questão é justamente o que Sara acabou de dizer. Nós queremos um rei como tem as outras nações. Israel olhou para as outras nações, viu o padrão de política das outras nações, de governança das outras nações, de governo, na verdade, melhor colocado assim, de governo, e queria um rei naquele modelo. E essa não era a vontade de Deus, porque Israel vivia um governo teocrático, onde Deus era o seu rei. E quando Deus desse um rei, o governo continuaria na direção de Deus. Por quê? Porque o rei iria governar segundo o coração de quem? De Deus. Mas o povo aqui se apressou. O povo tem certa razão, gente. Em certo sentido, sim. Por que o povo tem razão? Porque havia culpa nos filhos de Samuel. Ninguém quer um juiz que vá dar a sentença para soltar bandido. Ou não queria dizer isso não, gente. Ninguém quer um juiz, né? Ninguém quer um juiz, né? Que vá aceitar suborno, que vá aceitar, como é que chama? Um dinheiro para ser comprado. Então o povo tem razão em estar querendo uma liderança diferente. Mas o povo não deveria levar a demanda desse jeito para Samuel. Poderia ter chegado e dizer: Samuel, tem um problema. A gente não quer teus filhos como juiz para a gente não, Samuel. Teus meninos não seguem o teu caminho. Eles dizem: esses teus meninos não são como você, Samuel. Samuel, você é um camarada direito, você é um homem de Deus, você é um profeta, mas os teus filhos não são. Resolva essa situação. Ou seja, tinham levado o problema para a liderança e tinha deixado na mão da liderança, que era quem podia demandar e resolver o problema, para ele poder tomar uma atitude, sim ou não? Mas foi o que eles fizeram. Levaram o problema e já chegaram com a solução, né? Segundo a sua perspectiva. Não é assim que alguns crentes fazem? Quando quer resolver um problema, é para a sua liderança, já leva o problema e diz: mas se fosse eu, ia fazer assim. Não é? Aí Samuel se entristece com isso, pessoal. Ele se entristece. Então, Deus, dentre teus irmãos, porém rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, não multiplicará para si cavalos, e nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltarás por este caminho.
Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. Nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um translado desta lei num livro, ou uma tradução, ou uma cópia, do que está diante dos sacerdotes levitas, ou seja, a lei de Moisés. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongues os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então aqui estava a lei do reino, aqui estava Deus dizendo que, sim, Israel chegaria um momento que teria um rei, mas era Deus que queria escolher esse rei. Mas aí o povo se apressa, Samuel se entristece, vai para Deus, chora, ora, Deus, o povo me rejeitou. Deus, calma Samuel, o povo não rejeitou tu não, o povo rejeitou a quem? A mim, que sou o seu rei. Faz conforme o povo está pedindo, porque tem horas que Deus atende o povo, mesmo que não seja o ideal para aquele povo. Queremos fulano dá certo, aí vem, entende? Então Deus atendeu, pronto. Olha aí o rei, aí escolheram quem? Na verdade, Deus apontou para Samuel, né? E qual era a diferença, hein, assim, entre Saul e os demais homens? Saul era grandão, né? Diz que Saul era maior do que todos os homens da sua terra. Todo mundo ficava do ombro para baixo. Ou seja, se tivesse uma multidão de 1000 homens, não era difícil achar Saul, porque se eu olhava, ele estava lá, né? Diz que era muito bonito. O pai dele tinha a posse, chamava-se Quis, capítulo 9. As jumentas do pai se perdeu, e naquele tempo, jumenta valia muito dinheiro, né? Hoje, coitado, não vale muita coisa não, né? Mas naquele tempo era um objeto, na verdade era aquisição de posse, era de valor, e ele saiu atrás. Eu sei que nesse caminho eles se perderam, e acabaram chegando na casa de Samuel, o vidente. E Samuel já estava esperando, porque Deus tinha dito a Samuel, o rei para Israel está vindo aí. Mas foi escolha de quem? Do povo. Deus apenas apontou, Deus apenas deu a direção, Deus apenas encaminhou. E Saul chegou lá na casa de Samuel. Capítulo 9, está aí, 1 Samuel. E Samuel revela a ele que ele vai ser rei. E derrama o óleo da unção, o azeite da unção sobre ele. Capítulo 10, Samuel vai dar as instruções a ele e vai dizer, você vai encontrar os homens que estão indo para sacrificar, e uns estão levando o cabrito, outros estão levando pães, um levando vinho, isso te acontecerá. Ele diz que quando tu se virares de mim, o Espírito do Senhor vai se apoderar de ti, e tu serás transformado em outro homem. 10:6 de 1 Samuel, né? E o Espírito do Senhor se apoderou, ou desceu sobre Saul, e ele foi transformado em outro homem. Já falando do poder transformador do Espírito Santo na vida de alguém. E acontece que, no dia da coroação, procura Saul. Cadê Saul? Está escondido no meio das bagagens, com medo, o acanhado. Mas o povo vai, encontra e coroa Saul. E Saul agora é rei, e o povo celebra e diz, viva o rei! Viva o rei, né? Capítulo 11, aí depois dizem que os filhos de Belial não se alegraram, porque filho de Belial nunca vai se alegrar com nada. Não se alegraram e levaram presentes para o rei. Não fique preocupado quando as coisas chegarem na sua vida, que tiver alguém que não faz muito tempo, uma pessoa foi consagrada e veio conversar comigo porque estava triste, porque algumas pessoas disseram que triste não, porque sempre vai ter gente que não vai ficar feliz com a sua vitória. Não se preocupe com isso não. Olha, gente, ei, sofra com essas coisas não. Eu faço festa com quem faz festa comigo, pode ser um. Tem 10 que não quer fazer festa, fique para lá.
Vai orar, dá glória a Deus. Bora fazer festa aqui? A gente vai fazer. Eu tenho para fazer festa. Opa, vou fazer banquete com esse. Não é, irmão? Pois é. Então, assim, ok? E começa o primeiro rei. Ele começa bem, gente. Saul começa bem, mas depois toma caminho Professor, até aí, errados. qualquer um poderia ser rei das tribos, né? Como? Até esse momento aí, qualquer um poderia ser escolhido como rei das tribos. Não, nesse caso aqui o reino começa a ser unificado, né? Saul é rei de toda a nação. Saul é rei de toda a nação. Ele vai atuar em determinada parte do reino, mas ele é rei de Israel. O texto diz que ele é rei de Israel. Ou seja, o que é que está acontecendo aqui? Uma transição do governo dos juízes para o governo de um rei. Ok? Israel está saindo de um momento político onde Deus levantava juízes para julgar as nações e resolver as demandas relacionadas à política, as demandas civis e sociais do povo, e agora o povo está sendo agora governado por um rei. Nós temos uma transição política. Uma transição política. Agora, percebe a diferença aqui? É que quem é que faz essa transição? O profeta. É o profeta que está no meio do processo. Ok? É uma transição onde a religião, o que é espiritual, está participando. Não é uma transição humana simplesmente. Por quê? Porque esse povo era povo de Deus. Diferente do que acontecia nas outras nações, os reis eram escolhidos na guerra, baseado na dinastia, uma série de outra coisa. Mas aqui é diferente. Então, no capítulo 12, 13, 14 e 15 de 1 Samuel, a gente tem Saul acertando e errando. Saul faz coisas boas, mas Saul faz muitas coisas ruins. Principalmente porque Saul não tem a capacidade de se arrepender. Ele tem a capacidade de dar desculpa. Saul é o crente que quando erra, apesar de confessar, ele diz que fez por causa disso, disso e disso. Isso não é arrependimento. Arrependimento verdadeiro é quando você reconhece: rapaz, eu fracassei porque eu fracassei e acabou. Eu errei porque eu errei. Toda vez que alguém joga a culpa do que fez em outra pessoa, é porque não tem ali verdadeiro arrependimento. E Saul era desse naipe. Saul era desse naipe. Samuel tinha dito a Saul, tinha uma guerra, os filisteus levantaram, sempre os filisteus, né, pai? Eita, povinho, para dar trabalho, viu? Os filisteus começaram a guerra de novo, e Saul ficou apavorado, mandou chamar Samuel. Samuel disse: olha, eu vou aí, me espere que a gente vai sacrificar, para depois ir para a guerra. Passou 7 dias, Samuel não apareceu, Saul ficou aperreado, com medo que o povo, os soldados o abandonassem, e ele cometeu um dos grandes pecados da sua vida, que foi oferecer sacrifício, quando isso não era de maneira nenhuma, mas de maneira nenhuma, atribuição dele. Muitos crentes estão se perdendo no caminho, porque estão fazendo coisas que não são de sua atribuição. Outro dia eu vi uma mulher ungindo, derramando, ungindo o doente e orando. Isso não é atribuição de mulher. Aliás, isso é atribuição de presbítero para cima. Nem diácono pode fazer isso. Conforme o texto da Bíblia, não. Mas tem uma mulher ungindo, derramando óleo e fazendo, colocando a mão, orando para Deus curar. Tenhamos cuidado com isso. Um dos maiores pecados de Saul foi ele ter exercido um ato, ou seja, foi oferecer um sacrifício para o qual ele não estava ordenado. Ele não podia fazer isto. Porque isso era atribuição de quem? Do sacerdote. Somente o sacerdote oferece sacrifício. Rei não oferece sacrifício. O rei não foi chamado para oferecer sacrifício. E aqui dentro tem uma lição muito grande para a gente. Que a gente precisa saber o nosso lugar, a nossa posição nesse reino, o que me compete. Eu vejo algumas pessoas, o pessoal usa até um ditado, metendo os pés pelas mãos, misturando os pés com as mãos. Por quê? Porque não reconhece o seu lugar. Está entrando em área, entrando em situação, entrando em demanda para o qual não foi chamado. Aí daqui a pouco o prejuízo. Frieza espiritual, morte espiritual, queda, fracasso, tropeço. Compreende, gente? Isso é sério. Isso é muito sério, gente.
Uma das coisas que denota sabedoria e maturidade espiritual num crente é ele reconhecer o seu lugar. Outro dia alguém me procurou e disse, mas eu estou com essa mensagem aqui. Quando eu li a mensagem, eu disse, guarde ela. Eu disse, por quê? Eu disse, porque você não pode dar essa mensagem na igreja. Você não tem ainda autoridade ministerial para isso. Quando Deus lhe der, você entrega. Deus está lhe dando, me guarde isso, bota num balaio, numa cesta. Né? E por hora, agora vai pregando que Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo, prepara e vai levar um para o céu. Entendeu como é que é o negócio? É mais ou menos por aí, é mais ou menos não, é por aí mesmo. Então tem gente que está se perdendo no caminho por conta disso. E isso é sério. Quando Samuel chegou, estava lá Saul, com medo do povo, que o povo me deixasse. Ou seja, Saul era um tipo de líder que estava mais preocupado em agradar o povo do que agradar a quem? A Deus. Aí Samuel disse, pois receba. Agora receba. Deus tomou de ti o reino. É o que? Tomou, acabou de tomar, rapaz. E tem uma coisa, viu? Não, olha que revelação. Deus já escolheu alguém. Meu Deus. Davi estava lá dentro dos matos, sabia nem o que estava acontecendo. E Samuel dizendo lá, Deus já escolheu alguém para tomar o teu lugar. Gente do céu. E tem um detalhe, escaba. Esse que Deus escolheu é segundo o coração dele. O que Samuel está dizendo, hein? Tu quem escolheu foi o povo. Mas quem está vindo aí para substituir você, quem está escolhendo é o próprio Deus, é o próprio Jeová, o Deus de Israel. Eita coisa boa, não é não, irmão? Imagina aí. Agora, olha o caráter de Saul. Gente, capítulo, acho que é 14, isso que eu estou falando, capítulo 14. Deixa eu dizer, está no manual, viu? Está no manual. Agora, olha o caráter de Saul. Depois dessa repreensão todinha, Samuel deu as costas e ia saindo. Olha o que é que Saul faz. Agarra na orla de Samuel, na roupa. E disse, não, me honre. Saia comigo perante o povo para me honrar. Gente, é gente errado querendo ser honrado. Bora lá de novo? Qual é o texto que a gente deu aqui para ser base de toda a nossa discussão, né? De 1 e 2 Samuel e Crônica? Qual é o texto? Olha. Honrareis. Aí Saul todo errado. Saul fracassado espiritualmente. Aí, não vá não, saia comigo perante o povo, para o povo ver que nós... Isso honra. Gente, não tem gente que vive assim. Tem gente, não tem vazio, mas tá nas fotos com... Aí quem olha na foto, eita, mas o que? Zero, nada, vida no altar, nenhuma, autoridade de Deus, nenhuma, poder espiritual, nenhum. Mas Deus, na sua misericórdia, aí Samuel chamou Saul de Saul, é o seguinte, Deus está mandando tu matar os amalequitas. Agora tem uma coisa, mate tudo, passa a espada lá, não deixe ninguém, porque os amalequitas... Agora, olha que coisa, gente, olha como é bom a gente estudar a Bíblia, e mais uma vez, né, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Lembra que quando nós estudamos Êxodo, capítulo 17, Israel estava marchando ou indo, né, para a terra de Canaã, não é assim, cantora? E o que acontece? Quem foi o povo que saiu para combater Israel? Os amalequitas, né? Os amalequitas. E quem vai batalhar ali? Josué. Moisés sobe, né? Moisés, Arão e aquela batalha que Moisés tem que levantar os braços para Deus dar vitória e tal. No final daquela batalha, Moisés faz um altar a Deus e chama aquele altar de Yahvé Nissi. Me parece que é isso. O Senhor é a minha bandeira. E Deus diz a Moisés, Moisés, diga a Josué que vai chegar o dia em que eu vou riscar totalmente o nome de Aimeleque da face da terra. Ou seja, vai chegar o dia da conta dos amalequitas, em que eu vou apagar a memória deles da face da terra. Sabe a quem Deus deu essa tarefa para ver se o camarada se aprumava? Diga quem? A Saul. Percebe como Deus chegou à conta dos amalequitas e Deus disse: Saul, Moisés, olha, Samuel vai dizer a Saul: e Saul não foi para a guerra?
Só que Saul chegou lá, viu as bezerras, se encantou com o gado, matou o exército, destruiu o exército, porque Deus deu vitória, poupou o rei e trouxe o gado, o ouro, a prata. Ou seja, Deus tinha dado uma ordem e ele estava fazendo pela metade. Deus deu, o processo é esse, o caminho é esse, tem que ser executado assim, mas ele executou conforme o que ele achava. E olha o problema de alguém executar. Não, Deus disse na palavra dele que é assim, mas eu acho, vai não, viu? Aí chegou Samuel, aí Samuel chega para Saul, viu, Germano, e diz assim: fizeste o que Deus mandou? Fiz, eliminei tudo. Aí Samuel desdenha, viu? Se esse mungido de boi que eu estou ouvindo aí, não, aí de novo, ó, o crente dá desculpa, né? Não, é que eu trouxe para oferecer ao Senhor. Aí tem aquele texto, né? Terá o Senhor tanto prazer em sacrifício, mais do que lhe obedecer? Olha, o que é que está dizendo? O que é que Deus está dizendo? Na célebre frase lá, cantor, que é melhor obedecer do que sacrificar. E ali foi o fim. Ali foi o fim. Capítulo 16 de 1 Samuel. Está lá Samuel chorando. Samuel é um homem de coração muito bom. Saul, Senhor, Saul. Deus disse: pare de chorar, que eu já abandonei. E quando Deus abandona, você vai derramar lágrimas até queimar as pestanas. Tchau, não tem mais. Pare de chorar, que eu já abandonei. Por que você está ainda chorando por Saul, rapaz? Se levantem. Encha seu vaso de azeite e vá lá em Belém, que eu já tenho um rapaz lá para honrar. É rei, eu já escolhi o rei. E ele foi. Agora ele foi, né, logicamente com medo, porque se Saul soubesse de uma coisa dessa, o que vai acontecer, meu pregador? Iria ser morto, né? Quando Samuel chega lá em Belém, os anciões da cidade saem para encontrar Samuel. É de paz a tua vida, é de paz, tal. Vai para a casa de quem? De Jessé, chama para sacrificar. Deus dá o... Jessé tem quantos filhos, gente? Jessé tinha quantos filhos? Eu não sei porque você tem com medo de responder as minhas perguntas. Jessé tinha quantos filhos, povo de Deus? 7 ou 8? Tinha 8, né? Foi 7 que não dava para rei e o último que Deus tinha escolhido. Que não estava lá na hora da chamada, né, gente? O nome não estava, segundo Jessé, o primeiro que veio foi Aminadab, né? E Samuel, quando olhou, Samuel olhou e lembrou logo de Saul, né? Viu Aminadab forte, grandão, disse: esse aí é o rei. Deus disse: não, não é esse não. Tu tá vendo por fora, eu estou vendo por dentro. E vocês conhecem a história. Gente, olha que interessante. Olha que interessante. O texto diz que Davi foi ungido na presença dos seus irmãos, 16 e 13 de 1 Samuel. Né? Mas olha que interessante aqui, viu, gente? Olha que interessante aqui. Flávio Josefo vai dizer que Samuel diz baixinho no ouvido de Jessé, quando chega lá: Deus vai escolher dentre dos teus filhos um rei. E por que ele não podia dizer isso? Deus vai escolher dentre dos teus filhos um rei. Porque isso ia chegar aonde? Nos palácios de Saul. Porque fofoqueiro não falta para levar recado e trazer. Sim ou não, pessoal? Sim. E se Saul soubesse um negócio desse, que o profeta estava lá em Belém ungindo o rei, gente, ia arrumar o exército, chegava lá, acabava com todo mundo. Quando passa os 7 filhos, que ele disse: rapaz, não é nenhum desses não tem mais, tem um menor, aí tem todo aquele que você já conhece, já tem hino, já tem pregação, né? E ele vem, e ele se senta na mesa, se ninguém come, se o menino não chegar, e quando ele chega, senta na mesa. Flávio Josefo diz que todo mundo estava sentado na parte de baixo da mesa, mas tinha deixado o lugar de honra para quem? Para Davi. Davi sentou do lado de Samuel. Quando Samuel derrama o óleo, Samuel não diz para os irmãos dele ouvir. O Flávio Josefo diz que ele diz no ouvido dele: menino, Deus está escolhendo tu para o rei de Israel. Tenhas coragem.
e vai embora. Pronto. E agora ele está ungido. Agora, olha o que acontece. O espírito que estava em Saul sai, e o que é que vai para Saul? Você tem com medo de falar, é? Espírito maligno, né? Uma coisa do cão. Entrou em Saul. Um demônio, gente, entrou em Saul. Estava perturbando ele. Então o Espírito Santo saiu. O Espírito de Deus saiu e entrou o Espírito do mal. O texto que você vai ler lá tem assim: e foi um Espírito da parte do Senhor atormentar Saul. Está me ouvindo? E aí, como é que entende isso? Foi Deus mesmo que mandou aquele demônio na vida de Saul, minha gente? Oi? Vamos, Josi, isso é uma questão para você, viu, Josi? É sim, você já está aí se alegrando lá que eu estou vendo, você gosta desse desafio. Você gosta desse desafio. Então me diga aí, Josi. Não, se o senhor acabou de citar o texto. O texto diz isso. O Espírito, né? Vamos ler o texto? Vamos ler o texto? Vamos ler o texto? 1 Samuel, capítulo 16, 14. Quem já achou, por favor, quem não achou, procure. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Como é? E assombrava um espírito mau da parte do Senhor. E aí? O texto está dizendo como aí? O Espírito do Senhor se retirou de Saul, né? E o assombrava um espírito mau. Não diz que é o Espírito do Senhor, assim, que não consigo entender que foi ele que mandou. Não, o Espírito do Senhor saiu e veio um espírito mau. Certo. Em algumas versões tem da parte do Senhor. Entenda isso como Deus estava permitindo, não Deus estava direcionando. Essa tormenta, essa perturbação chega na vida de Saul através desse espírito maligno, porque Deus permite. Olha para mim aqui. Lembra que Saul tinha sido ungido, rei? Saul tinha recebido a unção do Espírito Santo, gente. Só que o Espírito agora se afastou por conta do pecado, da rebelião desse homem. Certo? E veio um espírito mau para perturbá-lo. Certo? E aí, o que é que acontece? Alguém dá um conselho a ele. Você precisa chamar alguém que saiba tocar para aliviar aí esse negócio. Está muito demoniado, está muito perturbado. Né? E quando alguém está endemoniado, perturbado, se ficasse ele sozinho, até que vai, né? Mas quem está perturbado, endemoniado, perturba os outros. Não, tu já viu algum endemoniado ficar sozinho, não, quietinho lá no canto? Não, ele perturba os outros. Aí eu acho que alguém disse assim: rapaz, é o seguinte, né? Não, vamos resolver esse negócio assim. Chama alguém para tocar harpa aí que vai. Aí quem era a pessoa indicada? Davi, né? Mas esse Davi só é indicado, gente, porque alguém conhece ele, hein? Se eu conheço o homem, olha. Porque tem gente que quer ser usado por Deus, mas não faz, não aparece. Renega as oportunidades. Fica se escondendo em pleno culto de mocidade. Receba. Aí depois fica orando. Me use Deus, me use Deus. Homem, vá, se apresente. Manda um bilhete para o dirigente. Eu quero uma oportunidade para cantar. Olha aí. Tá vendo aí? Como é? Mas não. E agora tem uma coisa, né? O povo inventa o negócio da garganta, né? Eu tô com a minha garganta. Aí quando vai cantar, eu digo, oxi, melhorou. Ficou bom. Deus é bom, né? Acabou de ficar bom, porque a garganta estava... Sim. Mande. Tem muitos irmãos assim. Eu acho que os irmãos aqui já viram. Eles só vão mudar a oportunidade. Coisas assim, não está preparado. Aí me dá uma frustração. Mas o senhor que é médico, o que o senhor diz? A gente deve dizer isso, que não está preparado. Como é que a gente deve, quando a gente recebe uma oportunidade, é adequado dizer isso? Não é adequado, não é. Ela está perguntando o seguinte: se quando uma pessoa recebe a oportunidade e ela não está preparada,
Primeiro existe algo assim que quem tem ministério aí, quem tem vocação, vamos melhorar isso aqui, quem tem vocação para cantar, para dar mensagem, para dar estudo, precisa ir para o culto preparado. Então, um pregador precisa ir para o culto preparado. Ele vai receber a oportunidade? Não sabe, mas ele tem que estar preparado. Ele vai pregar naquela noite, ensinar, ele não sabe, mas ele precisa estar preparado. Quem canta? Tem que ir preparado, com seu CD, com o hino já ensaiado, já orado, né? Já orou para Deus usar, já escolheu o hino, ok? Mas de repente, trabalhou o dia todo, tal, não deu tempo, chegou no culto e recebeu a oportunidade. Jamais diga que você não estava esperando aquela oportunidade. Jamais diga que você não estava preparado ou não está preparado. Não faça isso, porque quando você diz isso, você já cria um ambiente na igreja desfavorável a você. Ninguém quer escutar gente que não esteja preparado. Ninguém precisa saber que você não está preparado. Ok? Para quê? Certo? Então, outra coisa, viu, Josi? Então não é adequado. Chegue lá, ok? Saúde a igreja com firmeza, veja um texto, leia o texto, se Deus lhe der alguma coisa, você fala, se não, educadamente, agradeça a oportunidade, tenha humildade, diga, gente, obrigado pela oportunidade, eu apenas queria ler esse texto, Deus abençoe, e pronto. Não há problema nisso, não arrancou pedaço seu. Também não vá dizer o que Deus não lhe disse, porque tem gente que vai, né, sem nada, eita, Deus está mandando agora, e não está. E entenda uma coisa, a igreja que está lhe ouvindo, ela tem o Espírito de Deus, e Deus revela as coisas a ela. Alguém acha que está lá, vou usar uma linguagem aqui até, abafando, mas está sendo abafado. Isso aqui é uma linguagem, né? Para você entender. Então, essas posturas, ok? Mas nunca diga isso, eu não estava esperando. Outra coisa, a pessoa canta todo culto, aí chegou um culto, vamos ouvir a irmã fulana. Gente, a minha garganta... Aí daqui a pouco, abre a boca para cantar, curou. Porque menino, que voz. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas. Entendeu? Tenha cuidado com essas coisas. Outra coisa também, logicamente, né? Dependendo da sua experiência, ou do público, ou de quem está na sua retaguarda, vai dar nervosismo em você. Um bom remédio é dizer que você está nervoso. Porque depois que você dizer que está nervoso, perdeu a graça, ninguém nem quer saber mais, já sabe. Mas quando você ficar tentando esconder as pernas batendo assim, ó, você nem fala, nem entrega. Chega lá, gente, olha, eu estou nervoso, pronto, acabou, ore por mim. Olha, ore por mim, pronto, já ganhou o povo, porque o povo vai ficar, né, sensibilizado com você. Já vai começar a dizer, ajuda ele, Jesus, ajuda ele, papai. Daqui a pouco, glória a Deus, tem misericórdia. Aí o fogo acende e Deus te usa. Hein? Mas é claro, acontece com todo mundo. Eu já subi 3 batentes numa passada só. Somente. Era 3 batentes, eu saí tão nervoso do banco que eu só vi um. Mas vamos lá. Voltando aqui. Pois não, meu irmão? E quem rejeita a oportunidade? Rapaz, quem rejeita a oportunidade, se eu for o dirigente dele, menino, ele vai passar no mínimo 1 ano sem ter nada mais. Porque não faz sentido. É deselegante. Eu estou colocando assim, mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Gente, é deselegante rejeitar uma oportunidade. Vamos ouvir irmã Cristofena. Aí a irmã Cristofena de lá. O dirigente, gente, eu já passei por isso. Agora vem cá, gente, isso é, isso é aula de homilética, eu não sei porque a gente começou esse assunto aqui. Eu estou falando de Samuel, a gente vai falar disso no futuro, mas nunca rejeite uma oportunidade. Vá tremendo, mas vá lá, lê um texto, você não sabe ler? Se não souber ler, cite o versículo. Porque tem gente que não sabe ler, né? Claro que aqui não, porque não estaria fazendo um curso de teologia. Mas tem gente que não sabe ler, mas decora. Não é? Não decora? Decora. Ok? Muito bem. Quando a pessoa rejeita a oportunidade, o dirigente perde... Não é muito ruim, é muito chato.
Muito chato. Então vamos lá. É muito ruim. Então, capítulo 17 de 1 Samuel tem uma das histórias mais belas da Bíblia Sagrada. O confronto do menino Davi com o gigante Golias. Golias tinha quase 3 metros de altura. Eu fico imaginando assim, era de dar uma carreira, porque o cara era guerreiro experiente. Gente, o livro diz aí que a armadura de Golias pesava quase 57 quilos. Eu fiquei pensando, é muito peso para uma pessoa carregar, tem que ser muito forte, né? E Davi chegou lá, estava em tempo de guerra, foi levar as provisões para os seus irmãos, ouviu o filisteu, e ele disse, rapaz, Davi identificou algumas coisas ali, né? Primeiro, o exército não era de Saul, o exército era de quem? De Deus. Agora, olha a visão de alguém que está no espírito e alguém que está fora do espírito. Saul e os soldados viam no desafio o pavor, a iminência da destruição e da derrota. Davi viu uma oportunidade. Percebe? Então, o que pode ser para alguém o fracasso, a derrota, a perca, para quem está na visão do Espírito é uma oportunidade. E ele olhou e disse, esse filisteu não está desafiando o exército de Saul, está desafiando o exército de Deus, esse povo é de Deus, olha, percebe? E ele disse, quem é esse incircunciso? Eu sou da aliança de Abraão. E ele sabia, quando o Golias, o gigante, viu, pregador aí, Eliabe, o gigante vai amaldiçoando, com certeza Davi se lembra do que Deus disse a Abraão. Eu abençoo quem te abençoa e amaldiçoo quem te amaldiçoa. Quando ele viu aquele, pronto, esse já está frito. Esse já caiu. Começou a amaldiçoar quem? O povo de Deus? Só que Davi, inteligente, foi perguntar, o que é que estão oferecendo para a gente entrar nessa briga aí? Porque tem gente que quer entrar na briga sem receber nada, né? Eu disse, rapaz, é o seguinte, olha, o rei vai dispensar todos os impostos da casa do pai dele, ou seja, a casa nunca mais vai pagar imposto. E tem um detalhe, ainda vai ser genro do rei. Fala com quem? Onde é que você alista? Oxe. Quando ele chega lá, Saul quer vestir ele com as armaduras, né? Não dá certo. É porque era grande demais. Saul era grande. Davi não era tão alto assim. Então, como é que você vai vestir uma roupa que não cabe em você? E Davi não estava acostumado com aquelas... Davi estava acostumado a jogar pedra, né? Lutar de baleadeira. Aí ele foi pegar 5 pedras, né? E os irmãos, né? Assim, eu já vi muita... Tem a exegese e tem a exegese. A gente vai aprender isso quando estiver estudando hermenêutica, né? Interpretação. A exegese é a interpretação correta da Bíblia. A exegese é quando eu interpreto colocando o que eu penso na Bíblia. Eu já vi alguns irmãos dizendo que aquelas pedrinhas, as 5, né? As 5, representavam os 5 nomes de Jesus lá de Isaías 7,14, né? Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, maravilhoso e pai da eternidade, né? Só que se você olhar direito, diz maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. 5, né? Mas olha direitinho lá, viu? É maravilhoso conselheiro. Não é maravilhoso e conselheiro, é maravilhoso conselheiro. Ou seja, de todos os conselheiros, Jesus é maravilhoso. Então é só? Então já não bate, né? Quantas pedras são? 5. Isaías só dá 4 títulos a Jesus aqui. Mas tem gente que eu já vi pregações de quase 1h30 só nesse negócio aqui. Né? Então, é bronca, né? O senhor critica o pensamento? Hein? O senhor critica mentalmente? O senhor critica? Não, eu oro. Eu oro. Eu oro. Não. Vamos lá. Gente. Olha, Isaline, a cantora, colocou uma coisa aqui que é importante a gente saber. O fato de você saber, né, em relação ao que alguém está pregando, e se alguém cometer lá um deslize de interpretação, de hermenêutica, sei lá, nunca faça uma leitura no sentido de ignorar, às vezes aquelas pessoas não tiveram a mesma oportunidade que você tiveram. Então, ok. E também não saia dizendo, menino, pelo amor de Deus, tu visse? Meu Deus, eu estudei. Não faça isso. Apenas ore, ok? Apenas ore. Agora, logicamente, se quiser, é claro que tem alguns irmãos que, pelo amor de Deus, eles criam um negócio.
Não, ele cria os negócios. Tem uns irmãos que criam os negócios. Diz Aline, que eu vou dizer com você, viu? Merece ser estudado pela NASA, aquele pensamento dele. Mas Davi pegou 5 pedras, gente, porque, na minha opinião, se uma falhasse, ele tinha mais 4, né? Vá se prevenindo. Gente, eu não acredito nisso, não. Já é 20 para as 9? Eu não está errado, não. Deve ter mudado. Tá certo. Tá certo. Então vamos embora, né? É porque assim, é muito assunto, né? Tem uns pastéis depois? Olha, encomendar, né? Pagando. Olha, gente, olha só. E quando Davi vence Golias, naquele momento ele é apresentado a Israel, correto? E o que acontece? As mulheres começam a cantar, e Saul é inteligente, aliás, Davi é inteligente, né? Porque a pedrada não mata o gigante, não. A pedrada dá ele tem lá uma labirintite, né? E, puf, ele cai desmaiado. Ele vai pegar a espada do próprio gigante, sobe em cima dele, imaginem, e pim, corta ali a cabeça. Por quê? Porque a cabeça era E naquele momento, a turma, os soldados de Israel ganham força e vai vencer os filisteus. Porque agora o seu grande guerreiro está morto. E eu fico pensando, porque quando o povo está ovacionando Davi, Saul olha e diz, chama Abner, que é o capitão do seu exército, diz, Abner, quem é aquele moço? Gente, Davi tinha passado dias na casa de Saul, tocando harpa. Davi não estava vestido com nenhuma armadura, ele estava simples. Veja como uma pessoa fora da presença de Deus, como fica, né? Só que acontece uma coisa, gente, e vocês precisam ter muito cuidado com isso, porque as mulheres começam a cantar. Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Olha, Saul quando olhou disse, pronto, só está faltando dar a ele o reino. Daquele dia em diante, Saul tinha Davi sob suspeita e fez de tudo para matá-lo. Ok? Então, tenha cuidado com os elogios, tenha cuidado com esse reconhecimento. Não é que isso é ruim, não, mas preste atenção, né? Porque o mal não estava em Davi, o mal estava em quem? Em Saul. Estava em Saul. E do capítulo 18, precisamente do capítulo 19, até o final de 1 Samuel, que me parece que termina no capítulo 31, você tem Davi fugindo de Saul. É nesse momento que Davi escreve os seus mais belos salmos, quando está no deserto. Eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E tantos outros, né? Davi é ungido a rei com 17 anos aproximadamente, mas não subiu ao trono, porque Deus precisava prepará-lo. Certo? Deus precisava prepará-lo. E ele, mais ou menos isso, aproximadamente. E ele passa esse tempo todo no deserto e Saul cria várias empreitadas para matar Davi. Davi chega ao ponto de se associar com os filisteus. Imagina aí, para fugir de Saul. Teve a oportunidade 2 vezes de matar Saul e não matou, porque o honrava, o considerava. Olha, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Isso é honra, gente. E Deus estava preparando, né? Deus estava preparando. Davi teve medo, gente? Muito. Teve dúvida? Dúvida. Chegou a pensar. O capítulo 21 diz que Davi levou... primeiro Davi juntou-se a uma turma boa, né? 400 homens, tudo endividado, chateado com o governo, passando necessidade. Hein? Brabo não. Os cabas estavam lá para matar e morrer por Davi. E o que acontece? Davi chega uma hora que ele está numa crise tão grande que ele vai para uma caverna, juntamente com os seus soldados, leva os seus pais para o rei de Gate, para os filisteus tomarem conta. Seus irmãos descem a ele, e ele está lá, e ele diz, eu não sei o que Deus quer de mim. Ele deixa os pais lá, na terra dos inimigos. Aí alguém pode olhar assim, é uma fraqueza. É uma fraqueza mesmo, porque homens de Deus, heróis de Deus, têm fraquezas. Heróis de Deus erram também. Heróis de Deus tropeçam. Heróis de Deus às vezes caem. Mas eles não ficam prostrados, eles se levantam com a ajuda de Deus. Essa é a diferença.
Eu tenho muita preocupação com esse povo que é crente demais, que parece que nunca, né? Tudo é muito... Não, eu fico logo preocupado. Porque eu olho para a Bíblia e vejo esses homens, um homem como Davi, tem escutado de Samuel, você é o rei, você é o futuro rei de Israel. Viu, menino? Se prepare, tenha coragem. E chegou lá e disse, eu não sei, o que é que Deus quer de mim? Ora, Deus tinha falado sim ou não? E Deus não falou por um menino, Deus falou por um homem do calibre de quem? Mas agora está lá, na verdade, o homem de Deus, segundo o coração de Deus, cheio de dúvida, de medo, de incerteza, porque isso faz parte da preparação. E quando você para analisar entre os erros de Saul e de Davi, Davi não reconhecia seus erros, rapaz. imediato assim, aparente que ele errou muito mais. Sim. Mas ele tinha essa diferença aí. Tinha diferença, porque ele reconhecia. Então, o capítulo 31, capítulo 28. E aí eu tenho uma discussão para a gente aqui, né? Sim. Capítulo 28, Saul está desviado, até a alma, está tudo desviado. E os filisteus se levantam de novo para fazer uma guerra com ele. Viu, meu irmão Vitor? Os filisteus que não deixam ninguém